Prezada catecúmena, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade da Ascensão do Senhor, celebraremos também o batismo de uma adulta, acompanhada de sua madrinha, uma hóspede que fez um trajeto, um percurso de preparação para o batismo e a primeira Eucaristia. A primeira leitura hoje fala do início dos Atos dos Apóstolos, em que São Lucas narra a um destinatário desconhecido chamado Teófilo como foi que Jesus subiu aos céus. Depois de ressuscitado, ele apareceu durante 40 dias, numerosas vezes, com muitas testemunhas, falando sobre o reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes a ordem de não se afastarem de Jerusalém, até receberem a promessa do Pai. Essa promessa seria o Espírito Santo. João batizou com água, vós sereis batizados, ou seja, mergulhados, com o Espírito Santo dentro de poucos dias. De fato, entre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo decorreram 10 dias. Foram 9 dias de preparação, juntamente com Maria Santíssima, em que os apóstolos ficaram no cenáculo, perseverantes, esperando a vinda do Espírito Santo. Mas os que estavam reunidos não sabiam, ainda não entendiam o que Jesus queria dizer com esta promessa do Pai e com esse batismo do Espírito Santo, e perguntaram: é agora, Senhor, que vais restaurar o reino em Israel? Eles pensaram: nós queríamos que ele reinasse no lugar de Davi e Salomão, com um cetro de ferro, com exércitos, com poder político. Erramos porque ele foi crucificado. Mas agora que ele ressuscitou e apareceu, é agora, Senhor, que vais tomar posse do reino de Israel e vais reinar aqui para sempre? A ideia de um Messias político não abandonava a cabecinha deles. E Jesus, como um bom mestre que sabe acompanhar a lentidão de raciocínio dos discípulos, disse: não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Ou seja, Jesus virá sim para julgar, para reinar eternamente. Mas, por ora, não vos compete saber quando será. Mas recebereis uma força. Esta força será o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins do mundo. E dizendo isso, ele foi levado aos céus à vista dele. Jesus já havia ressuscitado, o seu corpo era glorioso, mas a glória dele ainda estava como que velada. Quando ele subir aos céus, a sua glória será plena. Quando ele foi elevado aos céus, os discípulos ficavam olhando, até que uma nuvem o encobriu. Então desceram 2 homens vestidos de branco, que eram 2 anjos. Homens da Galileia, por que estáis aí olhando para o alto? Esse Jesus que foi levado para o céu virá, voltará, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Em outras palavras, é hora de preparar e apressar a vinda dele. Se ele virá, mas eu não sei quando, eu tenho que estar preparado. Eu me preparo pela conversão. E eu tenho que preparar o mundo pela evangelização. E há muito trabalho. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Não é hora de ficar olhando para o céu. É isso que os anjos querem fazer. Temos muito que nos converter e temos muito que anunciar aos outros a conversão para preparar a vinda do Senhor. O Salmo 46, usado hoje para a ascensão do Senhor, fala que o Senhor subiu entre aclamações, subiu ao toque da trombeta. É um salmo que a liturgia aplica à subida de Cristo aos céus, 40 dias após a sua ressurreição dentre os mortos. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, contém um pedido, um desejo do apóstolo. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. São Paulo entendeu alguma coisa e queria que os efésios entendessem.
Mas como fazer alguém entender se Deus não der o dom do entendimento? É o que São Paulo está pedindo. Que esse dom seja dado a eles. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais, algo que São Paulo já viu, mas que eles ainda não entenderam, qual é a esperança que o seu chamamento vos dá. Vós fostes chamados pelo batismo a serdes herdeiros do céu. E essa esperança é maravilhosa, mas vós tendes que conhecer isso. Qual é a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? Qual é o imenso poder que ele exerceu em nosso favor, em nós que cremos, quando ressuscitou Jesus dos mortos e o fez sentar à sua direita nos céus? Jesus, não apenas como Deus, mas agora também como homem, está sentado à direita do Pai e adquiriu um título acima de qualquer outra autoridade que se possa nomear neste mundo e no outro. Sim, tudo foi colocado aos pés de Jesus. Ele que se humilhou ao máximo, como homem, né? Agora, também como homem, foi elevado ao máximo. Também como homem, os anjos devem adorá-lo. Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual nós somos os membros. A plenitude daquele que plenifica tudo em todos. A plenitude daquele que possui a plenitude universal. Jesus Cristo, com o seu corpo, que é a igreja, enche o universo. Tudo isso é um hino de louvor a Cristo e ao Pai, que glorificou o seu Filho Jesus Cristo, e um pedido de que os efésios entendam como é maravilhoso tudo isso. Os efésios eram cristãos, eram batizados, mas talvez eles não entendessem o valor do seu batismo. Temos diante de nós uma catecúmena, que em breve será batizada. Se São Paulo se dirigisse a ela, diria: eu peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo que te dê um espírito de sabedoria que te faça conhecer a esperança do céu, a riqueza da glória, a herança com os santos. Tudo isso são coisas que superam a nossa inteligência, mas que são reais, não são fantasias. Tudo isso não são contos de fadas, mas nenhum de nós pode entender se não nos for dado um dom do entendimento. E é esse dom que São Paulo pede para os efésios, a quem ele destina esta carta. O Evangelho hoje apresenta a ascensão de Jesus segundo São Marcos. São Marcos apresenta Jesus dizendo aos 11, um deles havia se suicidado: ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura, e dá um critério de salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E a pregação dos apóstolos será acompanhada de sinais, de milagres, de exorcismos, de cura de doenças, de línguas novas que serão faladas, de defesa contra venenos mortais. E depois de ter falado isso, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Assim diz São Marcos, de maneira bem sucinta. Este é um artigo do credo. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ele voltará um dia, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais, ou seja, dos milagres, que a acompanhavam. Assim termina o Evangelho de São Marcos. A subida de Jesus aos céus, que completa a sua ressurreição, é também a nossa subida. Porque se ele é a nossa cabeça, e a cabeça não se separa do corpo nem dos membros, com ele no céu, nós também já entramos lá. Já entramos de maneira misteriosa, já entramos de maneira invisível, mas já entramos. Ele entrou na glória, nós entramos na graça, pelo batismo. Pelo batismo, incorporados a ele, já temos na esperança o céu como herança, porque ele foi preparar-nos um lugar. Ele já abriu as portas que haviam sido fechadas por Adão com o pecado original. E ele lá do céu está sempre intercedendo por nós. E lá é o nosso lugar. Quando Nossa Senhora em Fátima apareceu aqueles 3 pastorinhos, que não sabiam ainda quem era ela, perguntaram: de onde é vosso missê? E ela respondeu: eu sou do céu. Esta deve ser a nossa resposta. De onde você é?
Todos nós que somos aqui deveríamos responder: eu sou do céu. Mas eu estou viajando aqui temporariamente na terra. Aqui não é o meu lugar. Não é a minha pátria. Aqui é um exílio. Na minha pátria, que é o céu, alguns já chegaram antes de mim. Estão ansiosos pela minha chegada. Rezam por mim. Há anjos também no céu. Ao meu anjo da guarda. Tanta gente esperando. E é para lá que eu vou. De lá é que eu sou. Aqui eu estou, mas temporariamente. Passageiramente. Meu corpo está aqui, mas o meu coração está voltado para o céu. Por isso, quando o padre vai iniciar a oração eucarística, no prefácio ele convida os fiéis: corações ao alto, e os fiéis respondem: o nosso coração está em Deus. Nós ainda estamos na terra, mas o nosso coração já está lá no alto. Nossos tesouros são acumulados lá em cima, são tesouros de boas obras que duram para sempre, porque são feitas com a caridade que não passa. Tesouros esses que a ferrugem e a traça não corroem, e que os ladrões não cavam nem roubam, porque onde está o nosso tesouro, é lá que está o nosso coração. São Paulo dizia aos Colossenses, não nesta leitura de hoje aos Efésios, mas aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, pelo batismo evidentemente, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. As do alto, e não as da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O batismo implica um renascer, mas você só nasce de primeiro morrer, porque é morrendo que se vive. O batismo supõe uma imersão na água, que representa a morte, e uma emersão, que representa a ressurreição. Portanto, ao sermos batizados, deixamos na pia batismal o homem velho, que se corrompe ao sabor das paixões, e nos revestimos de Cristo. Cristo é como que uma roupa nova. Deixamos de lado o nosso trapo, o nosso farrapo. Não queremos fazer remendos de pano novo em roupa velha. Esquecemos o que era. Não vamos dar uma olhada para trás como fez erradamente a mulher de Ló, que desobedeceu ao anjo e acabou se tornando uma estátua de sal, petrificada. Quando a gente deixa o pecado, não pode mais olhar para trás, porque olhar para trás nos paralisa. Temos que andar sempre adiante. E tudo isto vale para a senhora. Vai ser batizada daqui a pouquinho, e este é o momento mais importante da sua vida. Vai se tornar filha, e não apenas criatura de Deus. Vai poder chamar com ousadia, mas com verdade, a Deus de Pai e a Jesus Cristo de irmão, ele filho por natureza. A senhora filha por adoção, mas ele será de fato irmão da senhora. A senhora será herdeira do céu e co-herdeira de Cristo. Vai receber a graça, que é a vida de Deus em nós, a participação na vida divina, e tudo isso de uma vez, apagando-se para sempre o pecado original e os pecados atuais da sua alma. Não só a culpa, mas também as penas. A pena eterna, que seria o inferno, e a pena temporal, que nós deveríamos descontar no purgatório. O batismo apaga tudo. É de fato algo maravilhoso e único. Só se batiza uma única vez. E nós temos que sempre renovar as promessas do nosso batismo. Toda vez que alguma coisa vai mal na nossa vida, é porque nós já esquecemos que um dia nós renunciamos a Satanás, mas não só a ele, as obras dele e as seduções dele. Toda vez que uma coisa vai mal, é porque nós nos esquecemos da profissão de fé que nós fizemos no batismo. Nós queremos na vida eterna, nós queremos na ressurreição da carne, na remissão dos pecados. Quando alguma tristeza nos abate, é porque a gente esqueceu que esta fé é firme, que não é apenas uma recitação de uma fórmula, mas é algo certo, e que esta fé também nos foi infundida como uma virtude sobrenatural no dia em que fomos batizados. E essa virtude deve crescer através de atos de fé que nós devemos praticar, de orações e de outros sacramentos que devemos receber, dos quais o maior é a Eucaristia, que a nossa catecúmena receberá hoje pela primeira vez. Depois de batizada, pela primeira vez ela vai entrar em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. De fato, este dia é maravilhoso. Temos que fazer festa. E temos que pedir que esta luz de Deus, que vai brilhar nela, jamais se esconda pelo pecado venial e não se apague pelo pecado mortal. Nela o seu fulgor, o seu brilho.
mas que o amor de Deus ajude os irmãos dela a caminharem guiados pela mão do Senhor, na sua lei e na sua luz. Este cântico que nós cantamos para renovar as promessas do nosso batismo, devemos também aplicar a ela, que hoje será batizada. Quando o mistério é muito grande, nem sempre convém falar muito. É melhor o silêncio. Vamos agora pedir a Maria Santíssima que nos faça entender e pôr em prática as maravilhosas lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa mãe.